Essa é o mesmo que Deus marcou para mudar a história da tua vida, amém? Amém? Abre a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel. Abaixa um pouquinho para mim, filho, fazendo um favor. 1 Samuel, capítulo de número 18. Depois iremos ler capítulo 20, capítulo 20, depois 2 Samuel 9, depois Gênesis 12, depois Mateus 1, amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Cadê Deus? Hoje você já me amou mais, hein? Aleluia, amém? Diga glória a Deus. Poxa, estou na peleja aqui hoje então, hein? Glória a Deus, amém? Quem já achou, diga glória a Deus. Hoje nós estávamos conversando aqui, eu, Cíntia, Luana Gesilane, e nós estávamos falando muito sobre Mefibosete. Renato, tira mais um pouco, tá alto demais. Mefibosete é a cidade de Lodebar. E hoje nós iremos falar sobre o cumprimento de uma promessa, amém? Repita-se comigo: Lodebar não é mais o meu lugar, amém? Glória a Deus. Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, diz assim: olha, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Temos o verso 1, agora fomos por 3. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria alma. Verso 4. E Jonatas se despojou da capa que vestia, e deu a Davi como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. 1 Samuel 20, 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos seus inimigos, dos inimigos de Davi. Então Jonatas fez Davi jurar de novo, porquanto amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Amém? 2 Samuel, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. E disse Davi, verso 1, e disse Davi: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Amém? Repita comigo isso, irmãos. No verso 1, disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Aleluia. Irmãos, Deus, ele fez duas alianças com a humanidade. Deus, ele fez a primeira aliança, que nós encontramos ela onde, irmãos? Não esquenta a cabeça com isso não. Isso para lá. Nós encontramos aonde a primeira aliança? Fala, no Velho Testamento. E nós encontramos a segunda aliança, que é a nova aliança, onde? No Novo Testamento. Amém? Através de pessoas, no Velho Testamento, nós entendemos como que as alianças, elas são feitas e elas permanecem, elas são perpétuas. Repita comigo: aliança é algo perpétuo. A aliança não pode se quebrar. Amém, irmãos? Nós que somos casados, os casados aqui, que temos aliança, os que estão para casar, tem que entender isso, e os que estão casados já tem que ter compreendido. Não pode se quebrar a nossa aliança, porque a aliança é algo perpétuo. Quando casamos, não casamos pensando em separar. Quando Deus fez uma aliança
a humanidade, o pensamento de Deus não era que a humanidade fosse se rebelar contra ele, por mais que, havendo uma rebelião, Deus já havia todo um plano traçado, amém, para conter essa rebelião, pois Deus conhecia aquele que ele criou, amém, Deus nos conhecia, desde o ventre de nossa mãe, ele sabe como somos e quem somos, amém, então Deus ele tem os seus planos, e um dos planos que ele teve e ele utilizou, foi qual, irmãos? Veio na nova aliança que foi Jesus, mas o interessante de aliança, é que a aliança, ela vem junto de uma promessa, repita comigo, a aliança, ela consiste de uma promessa, não há uma aliança sem promessa. Quando casamos, eu estou usando o termo casamento, porque é o mais simples que eu tenho hoje, quando casamos nós não fazemos promessas um para com o outro. Eu fiz promessa aqui diante do altar, a senhorita Geisilane, eu vou ser fiel a ti, e ó, nós vamos viver juntos até que a morte nos separe. Se eu tiver que usar fralda descartável, aquela geriátrica grandona, você vai ter que se virar para tirar, o problema é o seu. Se você usar, eu também vou ter que me virar. Só que enquanto há alegria, a promessa parece que vai se cumprindo, né? Mas quando há tristeza, os detentores da aliança e da promessa querem raçar a aliança que foi feita antes. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, uma aliança que não foi feita em momento de alegria, como um casamento é feito. Nós estamos vendo aqui uma aliança que não foi feita favorecendo a ninguém. Pelo contrário, nós vemos aqui Jonatas indo contra as ideologias do seu pai e a favor de quem, irmãos? E a favor de Davi. Olha que coisa intrigante, né? Quantos de nós, muitas das vezes, somos contra a quem está certo? Por quê? Porque o problema que envolve entre o certo e o errado às vezes é nosso. E aí, para nós defendermos o que é nosso, nós vamos contra o que é certo. Isso é certo, irmãos? Não. Não é certo. O certo é o certo, o errado é o errado. E quem é errado tem que o quê? Se consertar. Amém? Então, nesse período aqui, neste exemplo bíblico, nós encontramos a Jonatas fazendo juras de amor a Davi e protegendo a Davi de quem, irmãos? Do seu pai, que naquele momento era um inimigo de Davi. Olha que situação, irmãos. Eu prometo de toda a minha alma, eu vou te entregar tudo aquilo que garante a minha segurança. Jonatas pega tudo aquilo que era a segurança dele, seu escudo, sua espada, seu arco e flecha, sua capa, sua armadura, e entrega nas mãos de quem, irmãos? De Davi. Ele fez uma aliança, e dentro desta aliança houve o que, irmãos? Houve uma promessa. E a promessa que é feita com a aliança, repita comigo, ela não pode ser revogada de hipótese alguma. Não pode. Uma promessa feita através de uma aliança, ela não pode ser revogada de maneira alguma. Vocês estão entendendo? Davi promete a Jonatas que cuidaria de seus descendentes, independente do momento, quando necessário fosse, ele cuidaria. Amém? E ele lembra desta promessa no capítulo 9 de 2 Samuel, irmãos. Aleluia! Ele lembra desta promessa. Ele lembra que um dia Jonatas o protegeu. Jonatas o livrou da morte. Jonatas protegeu a sua família. Ele lembra desta aliança que ele fez com Jonatas, irmãos. E neste momento de lembrança, ele pergunta se ainda havia alguém da família
de Saul que estivesse com vida, porque ele iria agir de benevolência por amor de quem, irmãos? Por amor de quem, irmãos? Por amor de Jonas. Por que o nosso Deus é um Deus bondoso para conosco? Por causa do amor que ele tem pelo Filho. Aleluia. A bondade de Deus nos alcançou, porque quando Deus fez uma aliança entre nós e ele, qual foi a aliança usada, irmãos? Fala, o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo a aliança usada. E através desta aliança veio promessas. Amém, irmãos? Veio promessas através desta aliança. Só que o interessante disso tudo, irmãos, é que a aliança ela tem, a promessa também tem. Por que ainda não fomos, muitos ainda, não foram alcançados pela promessa, se já há uma aliança, pronta, feita, já foi criada, já tem aliança, já não precisa de ser feita aliança, ela já acontece, ela já existe. O que falta hoje, irmãos, é o entender do cumprir da promessa por nossa parte. Presta bem atenção, irmãos. Fiquem atentos, já protegeram o que tinha que proteger ali, né? Agora vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que Davi se preocupa com a promessa que tinha feito a Jonas. E ele manda ir atrás do parente de Jonatas, que estava em uma situação muito difícil. Vamos ler. Verso 2. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? E respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E perguntou-lhe o rei: onde está? E respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maque, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse Davi: Mefibosete. E respondeu ele: eis-me aqui teu servo. E então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu filho, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu sempre comerás a minha mesa, Jonatas teu pai, e te por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra. Pulei aqui, irmão. Sempre comerás em minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: que eu, teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre a minha, glória a Deus. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos.
E respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim o fará ele. E disse o rei quanto a Mefibosete: ele comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Amém? E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Irmãos, prestem bem atenção. Durante muito tempo da vida de Mefibosete vive uma vida aparente esquecido, amém? Por que eu digo aparente esquecido? Porque enquanto Davi estruturava o reino, oi? Por que está falhando? Nem passando áudio lá. Glória a Deus. Porque enquanto Davi estruturava o reino, não havia possibilidade de Mefibosete vir para o reino. Amém? Mas o reino está estabelecido. Nós somos hoje um exército forte, valente e corajoso. Agora o rei traz à memória a aliança e a promessa. Repita comigo: a aliança e a promessa. Davi traz à memória a aliança e a promessa que havia feito com Jonatas. E da família de Jonatas só havia um mendigo chamado Mefibosete, que estava em Lodebar, homem coxo de ambas as pernas. Nessa época, irmãos, alguns aqui conhecem a história, né? Nesse período, um homem coxo, abandonado por todos, não tem família, ele mendigaria por resto de sua vida. Amém? Não havia misericórdia de rei, na época assim, sobre uma pessoa nessas condições. Nós encontramos até no Novo Testamento esse tipo de coisa. Nós vemos lá o coxo, que era posto lá na porta do templo, que o nome da porta era Formosa, para mendigar. Por que ele era posto ali, irmão? De repente, por um seu familiar, por um amigo, mas ele era posto ali para quê, irmão? Para mendigar. Aquela esmola que ele pedia servia para a família dele, amém? Mas a família dele, para ele não servia. Era um maldito, irmão, um miserável, um abandonado, um que ninguém quer. Era assim a vida de um coxo, a vida de um leproso, a vida da mulher do fluxo de sangue. Era uma vida abandonada. Qual é a profissão de um coxo naquela época? Hoje nós temos homens que têm deficiências nas pernas, que são cadeirantes, que trabalham em postos de serviço ilustres. Trabalham em áreas, são advogados, dão palestras de autoajuda. Já viram aí um rapaz que é surfista e tudo, e só tem um cotoquinho das pernas aqui? Surfista, casou há pouco tempo, ele dá palestra de autoajuda. Na época de Mefibosete, coxo era mendigo. Coxo não dá palestra de autoajuda. Que superação que tu tem, rapaz! Quantas pessoas, irmãos, já olharam para mim e já olharam para você e falaram assim: você não tem condições de superar esse teu momento vivido. Quantas pessoas já disseram isso? Você não vai conseguir reverter esse quadro. Você não vai sair dessa situação. Essa é a vida que você foi sentenciado a viver. Era assim que as pessoas olhavam para Mefibosete, irmão. Olhavam para ele e falavam assim: olha, para você só resta a esmola e o chão. Vocês estão entendendo, irmão? Mas nada, é esmola e o pó. Mas fala assim comigo, irmão:
há uma aliança e há uma promessa. Aleluia. Oh, em Gênesis, no capítulo 12, verso 2 e 3, diz assim: Deus falando a Abraão: e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção, e abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala comigo, há uma aliança e há uma promessa. Aleluia. Quem anda com Deus, quem está com Deus, quem vive para Deus e Deus vive para ele, desfruta não somente da aliança, mas desfruta também da promessa. A Bíblia nos fala que Jonatas, ele andava com o rei Davi. Ele protegeu o rei Davi, porque Davi já tinha sido posto rei de Israel, só não tinha tomado conta do trono. Amém? Estava Jonatas com o rei e o rei com Jonatas. Com quem que você tem estado? Hein, meu irmão e minha irmã? Será que você tem estado com o rei e o rei tem estado contigo? Repitam de novo comigo: há uma aliança e há uma promessa. Mas a promessa só se cumpre quando nós estamos com o rei. Jonatas havia feito uma aliança e promessas com Davi, e Davi com ele. Ele estava com o rei. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Todas as famílias serão benditas em quem, irmãos? Em ti. Depois nós vamos ir mais a fundo disso, hein? Aleluia. Todas as famílias serão benditas em ti. A família de Jonatas, que estava com Deus e estava com o rei, porque Jonatas, ele não recuou em sua confiança em Deus. Quem recuou foi seu pai. Jonatas não. Ele permanece crendo no Deus de Israel. Amém? E por esse motivo, a promessa atinge quem, irmãos? Atinge os seus familiares, porque é o que Davi fala para ele: ó, não vai, nenhum dos teus, enquanto eu estiver vivo, irão perecer. E nós vimos aqui um de Jonatas que perecia. De repente você saiu de casa e você deixou um dos teus em casa perecendo, passando por muitas dificuldades, sofrendo em um hospital, fora da presença de Deus, não quer nada com Deus, vivendo uma vida promíscua, aparente. Nós olhamos, essa pessoa está abandonada, parece que Deus não quer essa pessoa. Mas falem assim comigo, irmãos: há uma aliança e há uma promessa. Esta é noite de benevolência de Deus. Esta é a noite da bondade de Deus para com a nossa vida, para com a vida daqueles que nós amamos. Deus diz aqui na palavra dele que todas as famílias seriam benditas em Abraão. No capítulo 1 de Mateus, diz assim a palavra de Deus: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de quem, irmãos? E filho de quem? Abraão. Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Jacó nasceu Judá e seus irmãos. Verso 15, fui para o 15. E Eliúde nasceu Eleazar, e Eleazar nasceu Matã, e Matã nasceu Jacó, outro Jacó. Verso 16, e Jacó nasceu José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. As nossas raízes vêm de Abraão, vêm de Davi, vêm de Isaac, vêm de Jacó, vêm de José. A nossa família é bendita nessa raiz. Nós estamos enxergando
Mefibosete estava enxertado nessa raiz. Havia uma aliança e havia uma promessa, e aquele momento era um momento de bondade de Deus para com a vida de Mefibosete. E aquele homem, meus irmãos e minhas irmãs, que aos olhos humanos iria morrer na miséria, não iria ter uma restauração familiar, a vida dele estava sentenciada àquilo. Aleluia! Aquele homem sem esperança, sem perspectiva de vida, sem projetos para o futuro. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o rei manda chamar aquele homem para a sua casa. Oh, aleluia! O rei manda chamar aquele homem para o seu reino, para a sua casa. E aquele homem, ele vem para a casa do rei. Por que ele veio para a casa do rei? Porque havia uma aliança e havia uma promessa. E aquele momento, aquela hora ali, era o momento da benevolência do rei para com a descendência de Jonas, para com a descendência de Abraão, que a palavra de Deus nos diz que nele todas as famílias seriam benditas. E aí, meus irmãos, chega Mefibosete diante da presença do rei, achando que poderia ser humilhado, que poderia ser açoitado, que estava indo para a casa do rei para ser mendigo no palácio do rei, ou de repente até para ser morto. Não sabia o porquê de estar diante do rei. Aleluia. Mas quando chegamos na presença do rei, a misericórdia do rei chega junto conosco. Quando nós vamos para os estudos bíblicos, entendemos, irmão, que quando já chegava na presença do rei no passado, se o rei não estendesse o cetro dele para você, é porque ele estava te sentenciando. Amém? Chegou na presença do rei. Esther é um exemplo claro disso. Quando ela chega diante do rei Assuero, o seu criado diz para ela: ele vai te matar, não faça isso, você não tem ordem para ir diante da presença do rei. Diferente de Mefibosete, o rei manda ele vir. Ela não tinha ordem, mas havia um povo jejuando por Esther, buscando por Esther. Vai diante do rei Assuero, o que ele faz? Ele aponta o cetro em direção dela, ou seja, deixa ela vir diante de mim. É assim, irmão. Por que rei Assuero fez isso? Por causa da misericórdia que ele tinha. Nós só entramos na presença de Deus por causa da misericórdia. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Nós estamos que nem Mefibosete. Se formos chegar diante do rei, nós estamos coxos de perna quebrada. Merecemos estar na presença do rei? Não merecemos. Mefibosete entende isso. E ele diz: mas o que faz o meu senhor chamar esse cão? Olha como é que ele se representa, esse cão, diante da sua presença. Ou seja, o rei deve estar com algum problema. O rei deve estar com algum problema. O rei me chamar diante da presença dele. É por isso que às vezes nós falamos, né? Quem era eu ontem? Quem sou eu hoje? Olha o que Deus fez comigo. Eu não era nada. Quem já se pegou nessas perguntas? Né? Ah, meu Deus, olha só. Eu nem merecia estar aqui, mas eu estou. A misericórdia de Deus nos leva diante dele. Chega conosco diante dele. E quando Mefibosete chega diante de Davi, a misericórdia estava com Davi. E Davi, meus irmãos, ele não convida Mefibosete só para estar no reino. Ele convida Mefibosete para ser um dos seus filhos. Coisa linda. Mefibosete, homem coxo, abandonado, largado por todos, vivendo uma vida miserável em Lodebar, terra de aflição, terra de dor, terra de tristeza, terra de lamento. De repente, sai da terra de choro, da terra de dor, e fala assim comigo: e vai para o reinado do rei.
Oh, coisa linda. Ele deixa de comer esmola e vai comer a mesa do rei. Meu irmão, esta é a noite que Deus está tirando nós e os nossos de Lodebar. Sabe por quê? Há uma aliança e há uma promessa e há misericórdia de Deus nesta noite sobre nós. Quando nós chegamos hoje à casa de Deus, a misericórdia dele veio conosco. A misericórdia dele nos acompanhou. Às vezes, de repente, nós pensamos assim, meu Deus, nas condições que estou, aleluia, eu vou chegar dentro da sua presença, e quando eu me ajoelhar para orar, o Senhor tem todo o direito de me fulminar. Fala comigo assim, na aliança e na promessa de hoje, não há destruição, a vida, falar misericórdia, a bondade de Deus, oh aleluia. Foi por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, de ti serão benditas todas as famílias. Nós vemos a aliança que Jonatas faz com Davi, Davi com Jonatas, uma aliança entre Deus e o homem. Amém? Para Deus e o homem fez uma aliança. Essa aliança consiste nela, uma promessa. Na minha aliança aqui está escrito a data de casamento. Quer ver? Está escrito. E está marcado aqui. Quando eu sofri um acidente, ela comeu toda, eu mandei refazer e não gravei. Mas tem gravado. Mas na minha aliança de noivado, esqueci de chamar. É por causa do acidente de moto. Foi até um varão neguinho aí, profetizou, e eu teimoso, eu fui de novo, quase perdi o pé, né, neguinho? Não esqueço não. Amém? Mas na minha de noivado, tem lá minha data de início de namoro e tem a minha data de noivado. Na de casamento da Lange, tem a nossa data de casamento e o nosso nome. Não, casamento no civil e casamento na igreja. E tem lá o nosso nome, né? Como é que deu para escrever isso? Não sei, o cara lá escreveu. Está lá, isso tudinho registrado. Tem uma promessa nessa aliança. Vocês estão entendendo? Está registrado. Romano, na tua aliança com Cristo e Deus, Ele escreveu lá todas as promessas que vão se cumprir sobre você. Entendeu? Você está entendendo, Bruno? Naquela aliança lá, está escrita. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? Na aliança que Jesus fez conosco, através do seu sangue, na verdade, a aliança que através dele nós fizemos com Deus, está escrito tudo aquilo ali, que é a promessa nossa, é direito teu, igreja. Nós não podemos jogar fora. Na aliança que Deus fez com Abraão, na aliança que Davi fez com Jonatas, constava de promessa, benevolência, misericórdia, amor, bondade, constava graça, constava redenção, constava ali uma vida abençoada. Não vamos viver aceitando o que as pessoas dizem que somos. Meu microfone parou. Me dá esse cupim mesmo, negão, fazendo favor. Aleluia. Não vamos viver aceitando, irmão, porque a vida diz que nós temos que ser. Eu nasci em uma família onde todos casam e separam. Eu nasci em uma família que está abaixo do nível da pobreza, está no nível da miséria. Eu nasci numa família que não tem herança nenhuma. Eu estou sentenciado a morrer miserável. Eu estou sentenciado a não ter um bom casamento. Eu estou sentenciado a não ter um bom emprego. Isso é mentira do diabo. Deus fez uma aliança contigo. Nessa aliança há uma promessa. Olhe para dentro da tua aliança e contemple a promessa que Deus escreveu dentro dela. Não fica preso o que você tem visto. Isso está fora da tua aliança. De repente, posso falar, Juliane? Posso falar, né? A Juliane, né? Juliane, nomezinho meio difícil. Vou falar, Juliane. Juliane estava me contando no carro uma coisa que o
Gilmar já havia conversado comigo. Juliane morava com sua tia em Senador Camará, não era, Juliane? A tia da Juliane morreu, veio falecer. Ela amava muito a tia dela, tinha um carinho grande por ela. Era filha dela e ela cuidava da tia dela. Era uma troca de amor, de carinho, amém? Ela faleceu, caramba, o mundo da Juliane acabou. E agora, o que vai ser da Juliane? Deus põe a irmã de Naldo, o irmão Acheu, o Gilmar e essa igreja na vida da Juliane. Deus põe a promessa na vida da Juliane. E hoje a Juliane serve a Deus conosco aqui. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus, Ele não nos desampara nunca. Há uma aliança e há uma promessa. Entenda isso. Por mais que tu olhe, eu estou numa situação muito difícil. O rei está te chamando. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer cumprir a promessa que está na aliança. Há uma promessa sobre você, igreja. E essa promessa está na aliança. De repente a tua vida tem sido muito difícil e você não tem visto isso se cumprir. Mas eu quero que no nome de Jesus, nesta noite, você venha se colocar de pé. Se coloque de pé. Cadê o Renato com a marca da promessa? Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero que você, no nome de Jesus, contemple a sua aliança. E contemple as promessas que estão dentro dela. De repente, você tem visto a aliança, mas não tem visto as promessas. Cadê o Gilmar? Vem, Gilmar. De repente, vem, Gilmar. Você tem visto a aliança, mas não tem visto as promessas. De repente, nem a aliança você tem visto. Mas eu quero te dizer nesta noite, há uma aliança sobre a sua vida. E dentro dessa aliança há uma promessa. E você veio aqui nesta noite através da misericórdia de Deus. Eu quero te dizer algo. Nós não merecíamos estar aqui. Mas a misericórdia de Deus nos permite estarmos aqui. E vamos fazer uso da misericórdia de Deus. Não vamos ficar mais vivendo em Lodebar. Não vamos viver mais como Mefibosete em Lodebar. Podemos sim ser Mefibosete, sermos homens que necessitam da misericórdia do rei, mas na casa do rei, na mesa do rei, na presença do rei. Sabe por quê? Há uma aliança e há promessas nessa aliança. E eu quero que você louve comigo. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. De repente, as suas pernas atrofiadas tentaram te parar. De repente, a morte de um ente querido seu achou que iria te parar. De repente, a perca de alguma coisa achou que iria te parar. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te mostrar que Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para a sua família. Ele tem muito mais para o seu futuro. Ele tem muito mais para os seus sonhos. Ele tem muito mais para a sua vida. Viva a aliança e viva a promessa de Deus, porque a misericórdia de Deus e a bondade está sobre você. Aleluia.